Saudações, gente bonita em Goiás, 17 horas. E bom, hoje vamos falar de alguns assuntos mais leves. Então, eu quero ver se eu falo um pouco nesse vídeo de agricultura urbana. Há muitos vídeos mostrando o estado dessa arte na Holanda, na China, no Japão, em Singapura, coisa, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a agricultura urbana não é uma coisa de outro mundo. Ela pode ser feita com baixa tecnologia e poucos recursos. Se vocês repararem, bom, esses canteiros centrais de avenida estão sendo limpos. Muito provavelmente porque o período eleitoral está chegando, né? Mas não reparem nisso, não. Olhem nas plantas do canteiro central. São árvores frutíferas, né? Não são frutíferas que crescem muito, ou que produzem frutos pesados que podem cair e machucar as pessoas, ou estragar carros. São frutíferas simples. No caso aqui você tem limão, você tem cajamanga, né? Mais na frente existe acerola. Então são frutas pequenas, sem potencial ofensivo. E também flores, claro, né? Porque a gente precisa de flores. Ok, você pode plantar nos canteiros centrais sem problema. Certo? Você pode aproveitar. Serve para as pessoas, serve para a fauna. Não é o ideal. Sim, não é o ideal, mas você vai deixar as aves morrerem porque não é o ideal? Diz-se aqui em Goiás, os antigos dizem, que o ótimo é inimigo do bom. Então é o ideal? Não. Alimenta aves? Alimenta. Até micos. Alimenta. Então, por que não? Mas eu quero que vocês reparem especificamente noutra coisa. Em uma cidade, vejam bem, nesses canteiros centrais você pode plantar, por exemplo, Ora pronobis, cujas folhas são comestíveis e muito saudáveis, muito ricas em proteína e cálcio, toda sorte de vitaminas, e as flores são belíssimas. Você também pode plantar moringa oleífera, né? É uma árvore de crescimento rápido, de folhagem muito bonita, e que você pode aproveitar as folhas, as vagens, as sementes, as flores. As pessoas todas podem aproveitar. Então você tem plantas desse tipo que você pode plantar tranquilamente nos canteiros centrais, porque produzem flores bonitas, porque são comestíveis, porque são nutritivas, porque são agradáveis à vista, certo? Sem problema nenhum. Há muitas plantas, se você prestar atenção, que você pode fazer isso, certo? Não é uma nem outra, são várias. Então, por que não? Por que não aproveitar, certo? Esse espaço. Eu cito essas duas porque são mais fáceis de se obter, de se cultivar, de se aproveitar. Mas certamente em regiões de climas diferentes existem outras opções. Tudo depende muito do clima e da disponibilidade de água, né? Claro, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Os puristas falam, vegetação natural. O cidadã camarada, nós não estamos numa vegetação natural. Estamos falando de cidade. Cidade não é natural. Então não precisa ser purista, lembre-se, o ótimo é inimigo do bom. Mas vamos para outro ponto que eu quero mostrar para vocês agora. Eu gostaria de falar sobre lotes, o aproveitamento de lotes urbanos. Nós vamos ver daqui a pouquinho, já dá para vocês verem ele. Bom, é um lote, esse lote deve ter entre cerca de 800 metros quadrados, né, aproximadamente. Num lote como esse, acho que 900 metros quadrados, então pode imaginar que ele tem 30 por 30. Num lote como esse que vocês estão vendo, o proprietário ou a proprietária plantou abóbora nele. Ótimo, está aproveitando. A pessoa mandou arar, gradear, né, e plantou abóbora. Mas está subaproveitado. O que eu faria? Considerando o solo de Goiás, considerando o clima de Goiás, considerando os hábitos goianos. Porque isso tem que ser sempre visto ad hoc. As plantas se adaptam a climas diferentes, a altitudes diferentes, a solos diferentes. As pessoas
gostam de coisas diferentes. Então não existe uma receita de bolo. Cada local é um local, cada caso é um caso. Tudo tem que ser analisado com cuidado. Mas o que eu faria? Bom, considere o ciclo de 2 anos. Ciclo de 2 anos. A pessoa, a cada 2 anos, vai repetir a operação de arar e gradear. Certo? Lembre-se, o ótimo é inimigo do bom. Não estou falando uma situação que, a pessoa cria uma agrofloresta. Não é uma agrofloresta. Estou falando aproveitar da melhor forma possível esse terreno por um período de 2 anos. Eu começaria fazendo 3 fileiras de alguma palmeira. Para o caso do nosso clima, dos nossos hábitos alimentares, a guariroba. Ela produz em 1 ano e meio, então 2 anos ela estaria ótima. Outros locais podia ser pupunha ou açaí, né? Depende do clima. Para o nosso caso, a guariroba. E alternado com essas fileiras de guariroba, eu colocaria mamoeiro. Por que o mamoeiro? O mamoeiro em 1 ano ele já está produzindo. Então, em 2, dá para você ter 1 ano inteiro safrejando. Dá para colher muito mamão. É fácil, você planta 3. Você ter uma chance maior, planta 3 sementes ou 3 mudas, 4 mudas. Retira as que forem macho, né? Macho, até que produz, é raro, mas produz. Mas é um mamão completamente sem graça. Retira as que forem fêmeas. Ela produz bem, mas é um mamão grande, muito redondo. Não é muito adequado para os tempos modernos. Deixa só os hermafroditas. Você reconhece pela flor. Como o mamoeiro dá flor em 6 meses, é muito fácil você reconhecer. Ok, então, guariroba ou uma palmeira, né, da sua região, mamoeiro, né, a não ser que você mora no sul mamão não dá, ele gosta de clima quente. E ele também gosta de água. Não muito, mas gosta de água. Então, eu estou falando para a nossa região. Guariroba, mamoeiro, guariroba, mamoeiro, guariroba, mamoeiro. Entre a guariroba e a mamoeiro, eu plantaria fileiras de mandioca. Mandioca, e aí já que vai plantar pouco, para alto consumo, digamos assim, planta mandioca, gente, de verdade. Não. Tira o escorpião do bolso, compra nesses sites, nesses grupos, no próprio ML, sabe? Começa com mercado, termina com livre. Você acha a maniva de mandioca BRS 398, 399, 400, 401. Mandioca vermelha, laranja, amarela, mais nutritiva, mais saudável. Então você planta mandioca entre as fileiras de guariroba e as fileiras de mamoeiro, certo? Ao lado da fileira de mandioca, você planta milho. Então, mandioca, milho, mandioca, milho, mandioca, milho, mandioca, milho. Entre a mandioca e o milho, você pode plantar feijão. Nas bordas, você planta as abóboras. Certo? Nas bordas, dos 4 lados, você planta dos 3 lados. Por que dos 3 lados? Porque no lado da cerca, aí você pode plantar maracujá. Sem problema, você pode plantar maracujá. Você pode plantar cabaça. Certo? Você pode plantar abóbora d'água, você pode plantar caxi. Você pode plantar inhame, que é a variedade africana, né? A espécie africana branca. Ou cará, que é a espécie brasileira roxa, ambos altamente nutritivos. Para plantar caramuela, sem problema nenhum. Certo? Você aproveita o terreno. Como o ciclo do milho crioulo é de 6 meses, o ciclo feijão é de cerca de 3 meses. Então, você planta milho e feijão. Colhe o feijão, espera alguns dias, planta o feijão de novo. Você colhe 2 safras de feijão, enquanto você colhe 1 safra de milho crioulo. O milho não vai dar tantos pés de milho assim, não. Mas você imagina uma família de 5 pessoas, você colhe o milho para refogar, né, quando ele está um pouco mais cristal. Depois ele fica muito bom para você cozinhar, milho cozido. Depois ele fica ótimo para você fazer bolinho, para você fazer pamonha. Depois ele fica muito bom para você assar. Depois ele fica em ponto de curau. E por fim em ponto de cuscuz. Dá para você aproveitar muito bem o milho. E se mesmo assim você ainda colher alguns grãos secos, dá para você mesmo pilar ele e você tem canjica de primeira qualidade.
Então, você aproveita muito bem o milho. Milho é fantástico. Você aproveita a palha do milho. Dá para fazer artesanato, certo? Os restos vegetais, o sabugo do milho também é muito útil. Dá para você queimar, né? Dá para você fazer artesanato. E a mesma coisa, os ramos do milho, né? O milho, assim, a estrutura mesmo do milho. Então, você não desperdiça nada do milho. Colheu o milho, você pode plantar milho novamente. Não é uma lavoura comercial, então você pode plantar. Você pode recorrer à adubação natural, orgânica, você pode jogar um pouquinho de NPK. Mas se você jogar só NPK, cara, vai dar ruim. Não na primeira safra, na segunda vai dar, porque a planta fica fraca. É igual você alimentar uma pessoa só com massa. Não rola. Ela precisa de nutrientes. Então, se você for fazer uma adubação química, coloca também sulfato de zinco, coloca bórax, né? Coloca molibdênio, coloca um pouco de sulfato de cobre. E principalmente, dá um jeito de jogar um adubo orgânico, cara, para melhorar a qualidade biológica desse solo. Faça bem para as suas plantinhas, cuide delas, incorpore, sabe? Você pode fazer isso muito bem. Depois de um ano, você já vai estar colhendo mamão, certo? Você já vai colher mandioca. Mandioca, gente, a mandioca não precisa dizer, né? Ela cozida, você come a mandioca cozida, você faz que bebe. Se você rala ela, você obtém polvilho da mandioca que você tirou o polvilho, você deixa secar, né? A parte do amido seca e tritura de novo. Você faz um pó. É a fécula, perfeito para fazer pão, para fazer bolo. Se você não tira o polvilho, só rala, você pode fazer a tradicional farinha torrada goiana, que é uma delícia. A mandioca você não pode guardar ela muito tempo, mas o polvilho, a farinha, a fécula, você pode guardar por anos. Se você embalar a vácuo, você pode embalar a vácuo de maneira caseira. Coloque dentro de um saquinho de plástico, coloque ele dentro d'água, deixa a boca de fora. A pressão da água vai expulsar o ar, você fecha e dá um nó e pronto, cara. Você tem sua mandioca no vácuo, coloca no freezer, na geladeira, você tem sua farinha no vácuo. E você nem precisa colocar em freezer de geladeira, no caso da farinha, no caso do polvilho. No caso, fazer tapioca, é só umedecer e pronto. Então você aproveita, certo? Numa roça, a folha de mandioca deixa 2 horas, ela é perfeita para o gado, fonte de proteína. A rama de mandioca, a casca, você seca, tritura e é comida para gado, é comida para galinha, é comida para peixe. Você não desperdiça nada da mandioca. Mandioca é uma raiz sagrada. Você aproveita ela para tudo. Correto? Agora, só mais um pouquinho que eu vou dar outras dicas. Como nós não somos monetizados, este vídeo é um oferecimento de todos aqueles e aquelas que nos apoiam e sempre nos apoiaram. Bom, agora eu gostaria de falar sobre o mamão. O mamão, assim como o primo dele, o jaracatiá, tem uma das características mais interessantes entre as plantas que existem. O caule dele é comestível, certo? O tronco dele é comestível. Do jaracatiá ainda mais, mas tudo que você faz com o jaracatiá, você também pode fazer com o mamão. Deixa eu explicar. O tronco do mamão ralado dá origem a um dos doces mais gostosos que existem. Um sabor, uma consistência parecido com a do coco, só que mais suave. O doce de pau ralado de mamão é simplesmente uma delícia. E pode parecer inacreditável, mas você pode cortar o tronco do mamoeiro, fazer tiras de mais ou menos 1 centímetro de espessura, lava, você tem que lavar várias vezes, né? Dá uma batida nelas para dar uma quebrada, lava um punhado de vezes, um processo que gasta uns 2, 3 dias, né? Idealmente você lavava-se na roça com cinza, né? Pelo menos as 2 primeiras vezes, depois lavava na água normal mesmo, até ficar bem limpo. E você pode fazer praticamente um bife de pau de mamão, de tronco de mamoeiro. O mamão produz a partir... Ele não precisa esperar nem 1 ano, ele começa a dar flores com 6 meses. Se ele estiver num lugar quentinho, com água o suficiente, com 6 meses ele está florindo, com 9 meses ele está produzindo. E o mamão produz muito. Na roça, originalmente, usava-se mamão, inclusive verde, para alimentar porco. Engordava-se porco com mamão e abóbora.
usar milho para engordar porco é coisa recente, né? Coisa de vendedor de ração. Você pode tranquilamente engordar porco com mamão e abóbora, que são duas coisas que você planta nesse estilo de agricultura. É claro que na cidade você não vai ter uma criação de porcos, evidentemente. Mas você pode aproveitar o tronco do mamoeiro, rala, faça mais simples. Ser simples é ser incrível. Pega o tronco, tira a casca, só o tronco mesmo, aquela parte branca, rala, enxágua umas 3, 4 vezes e faz doce com pouco açúcar. É um dos doces mais gostosos que você vai ver. E você pode fazer ele de várias texturas, você pode fazer ele mais ou menos cristalizado, ele dura ano. Sabe, é um doce incrível que você pode fazer com mamoeiro. Então o mamão, além de ser uma planta extremamente produtiva, é muito versátil. Sem falar que alimenta uma série de pássaros. Por exemplo, se você, por algum motivo, deixou um pé de mamão macho, vocês viram ali que tem um mamoeiro macho, aquelas mamões compridas. Deixou um pé de mamoeiro macho que não tem gosto de nada, é um mamão ruim. Mas os pássaros comem, alimenta pássaros. O mamão fêmea, aquele mais redondo, ele não é tão bonito, mas alimenta pássaros, uma série de pássaros e animais selvagens se alimenta daquilo. A gente tem que pensar não só na gente. Eu acho que a arborização urbana, a horticultura urbana, a agricultura urbana tem que ir além de nós mesmos. É pensar, mas a fauna silvestre, ela deveria viver na selva. Repito, o ótimo é inimigo do bom. Ela deveria viver na selva, mas existe selva? Os pássaros vão deixar de comer, os pequenos mamíferos vão deixar de comer porque não pode plantar nada da cidade que não seja da selva e o animal silvestre não pode estar na cidade. O pássaro, por favor, gente, vamos parar com isso, né? Vamos ter mais um pouco de humanidade, de respeito à vida. O direito à alimentação é sagrado, certo? O que vocês acham daquele país que está exterminando uma população pela fome? Vocês se aliam com aquilo? E por que aquele país, evidentemente, está desvivendo crianças, mulheres? Mas vocês já pararam para pensar que ele também está desvivendo gatinhos? Árabes costumam criar cachorro, né? É muito raro. Até porque a lei islâmica faculta apenas a criação de animais úteis. No caso, animais de rebanho ou de caça, né? Não é o caso de Gaza. Mas gatos as pessoas podem ter. O que vocês acham que está acontecendo com os gatos naquele lugar? Vocês ficam felizes com os gatos morrendo de fome? Então, esteticamente, se vocês podem alimentar com plantas, com frutas, outras espécies, por que não? Por que pensar só na gente? Nós somos capazes de sermos melhores do que isso. Correto? Mas então é só isso, gente. Claro, estava esquecendo. Perdão. Lembra da rocinha que eu falei? Do tipo milpa, que você planta mamão, a palmeira, milho, mandioca? Estava esquecendo, você também pode plantar tomatinho, esse tomate cereja, que chama de tomate cereja, que a gente chama de tomate de tapera. É o tomate nativo de índio, certo? Você pode plantar que ele cresce tranquilamente. Planta um pé ali, outro acolá, joga semente, vai nascer e vai crescer. Da mesma forma, 2 espécies de pimenta crescem em cidade. A dedo de moça e a bode roxa. Ambas essas conseguem crescer em cidade. A pimenta tem problema com ar poluído. Então, muitas espécies de pimenta não produzem. Elas até nascem, até chega da flor, mas depois fica tipo embolada e morre. Mas a dedo de moça e a bode roxa conseguem produzir na cidade sem problema. Então, você pode plantar aqui e ali. E quando eu falei, não sei se eu fui explícito quanto a isso, né? A parte da frente do lote, virado para a rua, a pessoa fez uma cerca. Aquela cerca é perfeita para você plantar maracujá, para você plantar cará, para você plantar inhame, para você plantar abóbora d'água, para você plantar bucha, certo? Para você plantar cabaça. Você pode plantar. E se você quer ter tipo um muro, enche de hora para nobres.
que o Oropronobis, não sei se vocês sabem, ele tem espinho até na alma. Não passa, depois que fecha, não passa. É uma ótima cerca natural. A folha comestível, o brotinho comestível, o brotinho, parte mais tenra, o espinho está muito mole. Você pode cortar e fazer Oropronobis sem medo de ser feliz. Ele alastra muito rápido, é um cipó, né? Ele se porta como um cipó, se ele tiver o arame para escorar. E as flores são muito bonitas, você pode plantar várias variedades com vários tipos de flores. Então tem muita coisa para você fazer, certo? E eu falo aqui as plantas que crescem na minha região, no meu clima, na minha altitude, no meu solo. Mas se você tiver dúvidas, sabe esse e-mail que eu deixo para Pix? É também o que eu uso. Eu não digo que eu vejo toda semana, porque me dá ansiedade, mas eu sempre estou olhando se tem algum e-mail. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, manda aquele e-mail maroto, fala, mestre Leider, eu queria ver se eu posso fazer isso na minha cidade. Fala a sua cidade, que eu vou saber qual que é o bioma, qual que é o clima, qual que é a altitude. Sou geógrafo, tá, gente? Sou técnico agrícola, mas também sou geógrafo. Então, eu posso te ajudar, sem problema nenhum, certo? Inclusive, eu estou devendo uma apostila, porque é tal da ansiedade, mas eu vou mandar a apostila para a pessoa que me pediu. E se você me pediu, manda também. Eu só não garanto que eu vou ser celery, porque a ansiedade e eu temos uma relação tóxica, mas vai acontecer, certinho? Então é isso, muito obrigado, tenham uma ótima semana e até mais.